Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 5. Lucas 5. E o verso 1 em diante, para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor nesta noite. Lucas 5. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, mais uma vez nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor possa estar, Senhor, a falar conosco mais uma vez, Senhor, nesse momento da pregação da Tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Espírito de Deus toque em nossas vidas e que os nossos ouvidos sejam abertos, ouvidos da fé, para ouvir a Tua palavra e venha trazer fortalecimento, venha trazer, Senhor, ânimo, força e esperança para cada um de nós. E nós te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Se nós pudéssemos, colocar um tema hoje na mensagem, podemos falar um homem cheio da graça e do poder de Deus em sua vida. Quem é este homem? Este homem é Pedro, também conhecido por Simão. E o que ele fazia antes da sua conversão, antes da sua transformação de um homem pecador, como ele disse que era, para um dos maiores líderes da cristandade até os dias atuais. Pedro é visto como um dos grandes pilares da fé cristã, um homem que é falado, estudado por muitos teólogos, estudiosos, que debruçam horas e horas para conhecer mais sobre a vida deste homem simples, um homem rude, um homem de palavras até um pouco duras, mas com sinceridade em seu coração. Este era Pedro, um pescador. Pedro era um homem como nós, um homem que trabalhava, um homem que tinha sua vida, um homem que tinha suas atividades profissional do dia a dia da sua vida, para sustentar a ele e toda a sua família. Pedro também tinha os mesmos dilemas que nós temos, Pedro também tinha alguns questionamentos que nós temos. Pedro era um homem realmente bem parecido, bem comum, como todos são.
Mas qual é a diferença então que fez de Pedro, este homem simples da Galileia, este homem simples pescador, este homem duro de palavras, este homem, que vivia da pesca, a ser um grande líder, um homem realmente cheio da graça de Deus na sua vida e que fez com que ele realizasse grandes maravilhas através do amor de Deus que ele tinha, através da palavra de Deus que o Senhor confiou em sua boca. Pedro teve uma experiência com Deus, de uma maneira sobrenatural. Todos nós também precisamos ter uma experiência pessoal e sobrenatural com Deus. Nós não vivemos de tradições religiosas, porque ai daquele que vive de uma tradição religiosa. Muita gente diz, olha, quando você vai falar do amor de Deus, do Evangelho, creio que você já ouviu muito essa afirmação, eu já ouvi bastante, dizendo, olha, eu estou na religião dos meus pais, nasci na religião dos meus pais. Acho que até alguns de vocês falaram isso, quando ouviu o Evangelho pela primeira vez. E dela eu não vou sair, porque eu estou lá e minha família já faz parte dessa religião e vou ficar até o fim da minha vida. Não é uma tradição religiosa que leva o homem a ter essa experiência com Deus. Não é uma tradição religiosa que leva o homem a ter uma transformação com Deus. É um relacionamento sobrenatural, através da fé que nós chegamos ao Senhor e reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, que erramos todos os dias das nossas vidas e que precisamos constantemente da graça e da misericórdia de Deus e do amor de Deus a sustentar as nossas vidas para que possamos viver pelo menos uma vida que possamos dizer, eu sou um cristão e sigo a Jesus Cristo enquanto estou aqui nessa terra. Muitas pessoas veem nós e olham e acham que somos perfeitos, e às vezes nós queremos também isso de nós mesmos, perfeição ou outras maneiras de sermos para com Deus, mas Deus não quer isso de nós, porque não existe perfeição enquanto vivermos nessa terra, não existe. Paulo disse que nós ainda estando nesta vida, nesse corpo corruptível, nós estamos mirando sim, viver um corpo incorruptível, chegando lá, só na glória, quando nós tivermos a transformação total das nossas vidas, podemos estar ali diante da glória do Senhor para todos sempre. Mas enquanto estamos aqui, estamos num processo, num trabalhar de Deus, num trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, continuamente. Por isso que nós não podemos deixar de caminhar com o Senhor, de andar com o Senhor, porque realmente isso faz parte da nossa vivência com Deus e da nossa caminhada com Deus enquanto aqui vivemos nessa terra. Pedro, através de uma experiência que ele teve com o Senhor, ele pôde ser transformado poderosamente. E olha que Pedro, se falarmos aí um português bem claro, ele teve vários momentos de ter pisado na bola, né? Pedro não era fácil não, né? Pedro era um homem sanguíneo, temperamental, né? Pedro era um tipo daquele pessoa que não levava desaforo para casa, tratava ali suas desavenças, né? Com a pessoa que bem ele achava que precisava ser tratada, mas um homem desse jeito, com um temperamento, né, sanguíneo como Pedro era, um temperamento difícil como Pedro era, ele realmente, Deus o chamou. E é interessante isso, quando Deus chama a pessoa, quando o Senhor diz, agora vem a mim, que eu vou fazer você diferente, que eu vou mudar a sua vida, a sua perspectiva de vida, e vou fazer você de uma pessoa totalmente diferente, a qual você nunca imaginou que seria durante a sua vida. Pedro estava pescando, e de repente Jesus aproximou-se à beira da praia, aqui, não era um mar, né? O mar ali de Genezaré
ou chamado por alguns Mar da Galileia, não era bem um mar, é um lago enorme, o Rio Jordão ali passa por este lago enorme, de água doce, né? E Pedro estava ali, passado uma noite inteirinha pescando, sem apanhar nenhum peixe. Olha a frustração do coração desse pescador. Passou a noite inteira ali tentando pegar o sustento da sua família, porque era a sua profissão. Ele dependia da pesca, ele dependia dos peixes que ele estava a pescar. Mas aquela noite, como diz muitos, o mar não estava para peixe, né? Não era o dia do pescador, era o dia do peixe, mas iria se reverter, né? E Pedro, passando a noite toda, sem nada pegar, voltou de manhãzinha e aportou os seus barcos, junto com os seus sócios que estavam ali, Tiago e João, que eram os seus sócios. E Pedro, chegando ali, aportou o seu barco e começou a tirar a rede do barco, como todos os pescadores fazem, limpando a rede das algas, ou dos matos que ficam, ou de alguma coisa ali, consertando as redes, e preparando para outra saída, horas depois, na noite seguinte, para ir pescar novamente. E de repente uma multidão chega, e alguém estava no centro daquela multidão, Jesus. A multidão se chegava ao Senhor com sede de ouvir a palavra do Senhor. Alguns estudiosos dizem que Jesus tinha uma sabedoria tremenda, era uma multidão. E se você fala para uma multidão, sem o auxílio de equipamento de som que nós temos, é muito difícil, não é? É muito difícil. Então Jesus subiu num barco e pediu para que, justamente no barco de Simão, de Pedro, se afastasse um pouco. E dali aonde Jesus estava, em cima do barco, ele pôde falar e pôde anunciar o Evangelho, porque muitos estudiosos dizem que Jesus usou uma estratégia com a ajuda do vento, que vinha das águas para a terra, ajudava a propagar o som da sua voz, para que todos ouvissem a sua voz. Ainda bem que não eram certas igrejas aí pentecostal, né? Senão Jesus ia perder a voz e não ia ser ouvido, né? Ainda bem que o pessoal estava todo quietinho lá, ouvindo a palavra de Deus, né? Era uma grande multidão que estava lá. Já pensou se de repente todo mundo lá ficasse lá, glória a Deus, aleluia, daí Jesus, não vou mais pregar, né? Não vou mais anunciar, porque ninguém vai me ouvir mais. Mas não era assim, eles estavam querendo ouvir algo que Jesus estava falando. E depois de Jesus ter falado, ele pediu para que Pedro se afastasse um pouco com o seu barco. E Pedro se afastou. E disse, olha, joguem a rede novamente ao mar. Daí Pedro falou, Senhor, é perda de tempo. Nós passamos a noite toda aqui tentando pescar e não pescamos nada. Quem sabe passou pela cabeça de Pedro o seguinte, isso aí é uma hipótese minha, não está na Bíblia, né? Eu falei, esse camarada não entende nada de pescaria, ele sabe muito falar bem, bonito, toca na vida das pessoas, mas de pesca eu entendo, de pesca eu sei, eu sou um pescador já nato de muitos anos, e ele vem aqui e manda eu lançar a rede, eu passei a noite inteira lançando a rede, meu braço está doendo, cansado, e nada de peixe. Não, mas Pedro disse, Senhor, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. Isso que tocou no coração de Jesus, a fé, a confiança de Simão. Não é, Senhor, que eu vou lançar a rede, mas é pela tua palavra, tu dissestes, assim eu vou fazer. Pedro confiou no Senhor, ele teve fé na palavra de Jesus. Tem muita gente que ouve vários sermões e não se converte. Pessoas que ouvem várias pregações, de várias maneiras, com pregadores até muito famosos, com conhecimentos extraordinários e não se converte, passa a vida inteira, porque falta-lhe fé em confiar na palavra de Deus.
É a confiança na palavra de Deus que faz com que você realmente tenha certeza da graça e da salvação que o Senhor te alcançou um dia. É por ela, é pela confiança na palavra. Pedro disse: Senhor, pela tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, o que aconteceu naquele momento? Grande quantidade de peixes começaram a vir e encher as redes ao ponto de quase romper as redes. Tanto era a quantidade de peixe, eu creio que eles nunca tinham visto em suas vidas uma pesca tão maravilhosa como foi essa. De repente eles viram que se eles não precisassem, eles iriam precisar de ajuda, e aí eles acenaram para o outro barco que estava um pouco distante, dizendo: olha, vem nos ajudar, porque nós não estamos conseguindo tirar os peixes do mar, tanto peso que era naquele momento, a quantidade que estava ali naquela rede. E eles encheram os barcos. E o evangelista Lucas disse que o barco estavam tão cheios de peixe que quase afundou, quase foi a pique, né? A quantidade de peixe, o peso que fez naqueles barcos, os barcos de Simão e de Tiago e de João, que eram os filhos de Zebedeu, estavam quase afundando. Daí Jesus mandou que eles fossem para a praia novamente. E chegando ali, Pedro, diante daquela situação, se curvou diante do Senhor. Prostrou-se nos pés do Senhor, admirando aquele que estava no barco dele. E ele disse: Senhor, saia da minha presença, saia do meu barquinho, Senhor. Eu sou um homem pecador. Eu não sou digno de recebê-lo aqui, Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus não veio buscar os corretos. Jesus não veio salvar os que são perfeitos. Pelo contrário, ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar os perdidos. Todos nós éramos como Pedro, andávamos perdidos neste mundo de ilusão. Andávamos perdidos nesta vida sem esperança, sem rumo, buscando religiões, buscando alternativas, como muitos fazem hoje em dia. Muitos ainda estão buscando algo para preencher os seus corações. E aí Pedro pediu para que o Senhor retirasse, mas o Senhor não retirou, porque Pedro, naquele momento, começou a ser tratado por Deus, a ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Naquele momento, Pedro recebeu o chamado do Senhor. O Senhor escolheu Pedro, de um pecador e de um pescador, a ser um grande pregador. Tudo com P, né? Maravilha, né? Tudo com P. De um pecador e pescador para ser um grande pregador da palavra de Deus. Um homem que revolucionou a história do mundo, irmãos. Porque o cristianismo revolucionou a história do mundo. O cristianismo trouxe uma luz, porque o próprio evangelho, né, repetiu o que o profeta Isaías disse, profetizando 700 anos antes de Jesus ter nascido: e o mundo que estava em trevas resplandeceu a luz. Nós lemos muito esse texto aqui, né, na noite de Natal, né? E era verdade, o mundo que estava em trevas, trevas da ignorância, trevas da religiosidade, trevas, resplandeceu a luz, que é Jesus, o conhecimento da graça revelada de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E naquele momento, Jesus disse para Pedro, né, e junto com os outros que estavam lá: não temas.
Não fiquem com medo, porque de agora em diante vocês serão pescadores, não de peixes, mas serão pescadores de homens. E eles, arrastando eles o barco, arrumaram toda a rede e deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. E fizeram parte daquele grupo de homens escolhidos pelo Senhor para serem os pilares da igreja. Por isso que quando João viu a Nova Jerusalém, ele viu 12 colunas sobre a Nova Jerusalém. E em cada coluna estava o quê? Escrito o nome de cada um dos apóstolos, daqueles que o Senhor escolheu, daqueles que o Senhor o chamou para ser um enviado. A palavra apóstolo no grego significa enviado de Deus para uma missão, para fazer algo para o Senhor. E eles passaram agora a seguir. E naquele momento Pedro foi se tornando um homem moldado pelo Espírito Santo. Recebeu sabedoria de Deus. Lá em Atos capítulo 2, e o versículo de número 14, no dia de Pentecostes, quando se cumpriu a profecia do profeta Joel, que o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, e eles iriam ter revelações, visões de Deus, eles iriam profetizar, e Deus iria estar lá marcando uma nova etapa da história, da sua graça redentora na vida da humanidade. Naquele dia, quando as pessoas achavam que aqueles homens que estavam no cenáculo, que eram homens e mulheres comuns, não eram iletrados, não eram letrados, não eram cultos, pelo contrário, a maioria iletrados, eles sabiam um pouco somente da lei de Deus, porque todo judeu zeloso tinha que aprender um pouco da lei de Deus, mas não tinham assim um vasto conhecimento, nem tampouco conheciam outros idiomas. Mas a Bíblia diz que cada um falava das grandezas de Deus em idiomas diferentes, que os povos lá fora ouviam nitidamente eles falando em vários idiomas: persa, árabe, grego, latim, falava em vários idiomas daquela época, até o ponto que eles falavam: esses homens estão bêbados, essas mulheres beberam essa hora, e começaram a criticá-los. Aí Pedro se levanta e, pondo-se em pé, disse: homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja a vós isto notório, escutai as minhas palavras. E ali Pedro dá o primeiro grande sermão da graça redentora do Senhor Jesus. Pedro discorre todo o plano da salvação, desde o início até a redenção em Cristo Jesus. Um pescador revela àquela multidão uma grande, poderosa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, ao ponto de, quando Pedro terminou esta pregação, esse sermão, mais do que 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho. Você sabe o que é isso, irmão? Naquele momento, mais de 3.000 se converteram e falaram: também queremos isto, também queremos esta graça de Deus em nossa vida. Era a graça do Espírito de Deus na vida de Pedro e a sabedoria de Pedro anunciando o Evangelho àquelas pessoas. Pedro possuía ousadia e coragem. A partir daquele momento, Pedro teve coragem. Lá em Atos 4,13 diz: vendo ele que eram homens indoutos, se maravilhavam, tendo estado eles com Jesus. As pessoas viram em Pedro homens indoutos, pessoas que não eram doutores, não eram mestres, eram homens comuns, mas o povo viu neles que, ao ponto de estar maravilhados, que eles falavam: esses homens estão com Jesus. Ao ponto, quando eles entraram numa cidade chamada Antioquia, lá em Antioquia eles foram reconhecidos como cristãos. Foi a primeira vez que aparece esse termo,
cristãos, que significam pequenos cristos, ou seguidores de Cristo, tão a ousadia que aqueles homens eram na fé e na coragem de anunciar o Evangelho do Senhor. Lá no versículo 20 do capítulo 4, diz que, pois não podendo deixar de falar dos que temos visto e ouvido, Pedro nunca deixou de anunciar o Evangelho. Ele falou, eu não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vi e daquilo que ele teve na sua vida como experiência real. Tornou-se um canal de bênção, este homem, Pedro. Tornou-se um canal de bênção para todas as pessoas, até para os doentes. Você leu na Bíblia, nos Evangelhos, que Jesus, a sombra de Jesus curou alguém? Você leu? Já? Já leu que a sombra de Jesus curou alguém? Eu nunca li. Mas a sombra de Pedro curou. Olha lá em Atos, capítulo 5, versículo 6. Para que ao menos a sombra de Pedro pudesse cobrir alguns deles. E quando passava, a fé deles fazia com que eles eram curados. O homem Pedro. Por isso nós podemos compreender o que Jesus disse. Se vocês crerem em mim, coisas maiores do que eu fiz, vocês vão fazer. É que nós não temos essa coragem, às vezes. Falta em nós essa ousadia de sermos canal de bênção para as pessoas, de sermos canal de bênção para os nossos amigos que estão ao nosso redor. Precisamos ser mais ousados, irmãos, e confiar. Querem nos calar, estão tentando calar a voz da igreja do Senhor Jesus nessa terra, até mesmo com formações e leis, proibindo-nos de falar do poder redentor do Senhor Jesus. Vocês já sabiam que existe um projeto de lei tramitando no nosso Congresso Nacional, de que nenhum pastor, ou padre, ou qualquer outro líder use menção de pecado para o homossexualismo? Vocês já ouviram falar disso? Que a pessoa que usar isto pode ser processada penalmente, pela lei. Já está tramitando isso. Em alguns países já não pode mais. Nos Estados Unidos da América é um deles. O liberalismo tomou conta da sociedade e das leis. E nós não podemos mais falar que homossexualismo é pecado, e é um pecado perante a Bíblia. É uma deformação do caráter do gênero humano. Porque Paulo disse isso lá em Romanos. Homens e mulheres que mudaram suas naturezas comuns de serem, e se inflamaram, se relacionaram, homem com homem e mulher com mulher, ao ponto de Deus os lançar sobre ele a sua ira. Nós vamos ver vários textos dizendo, e ficarão de fora. E está uma lista daqueles que estarão sendo excluídos da graça de Deus, porque rejeitaram o modo natural de Deus na vida deles. E hoje existe pessoas afirmando categoricamente, até igrejas, dizendo, não, isso não é, Deus aceita todo mundo assim, Deus ama, não importa. Isto é um erro. Pedro não era assim. Pedro dizia com ousadia a palavra de Deus, doesse a quem doesse, ao ponto dele dar a sua vida pelo Evangelho. E segundo a tradição e os historiadores, Pedro morreu crucificado. E quando ele estava para ser morto, crucificado em Roma, ele pediu, num dos seus últimos pedidos, me coloque de ponta cabeça na cruz, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Cristo foi. Porque ele não se calou. Por isso que até a sombra dele, onde passava, Deus usou Pedro para ressuscitar mortos. Olha lá no versículo de número
40 do capítulo 9, pois pondo-se de joelho orou para uma menina chamada Tabita, e ela levantou imediatamente, estava morta. Né? Sem falar de Dorcas também, uma grande serva do Senhor Jesus, uma mulher temente a Deus, que auxiliava os necessitados com sua costura. Dorcas faleceu, e Pedro foi lá e orou por ela. E ela o quê? Ressuscitou. Isto é o poder, é a graça de Deus na vida daqueles que levam. Pedro converteu-se num instrumento do Espírito Santo, também para os chamados gentios. Mesmo que ele teve alguns embates com Paulo sobre algumas questões, mas ele também evangelizou os gentios. Em Atos 10, 44 diz, dizendo Pedro estas palavras, caiu-lhe o Espírito Santo sobre os que ouviam. E quem estava ouvindo Pedro naquele momento eram povos gentios. Lembra da história de Cornélio? Cornélio era um gentio, um homem bondoso, dava esmola. Deus viu a sinceridade do coração de Cornélio, mas era um gentio, não era judeu. E quem Deus usou para levar o evangelho a Cornélio? Pedro. Pedro teve uma visão de Deus antes disso. E Pedro foi transformado por Deus para ser instrumento de Deus. Esse Pedro que era um pescador, podemos nos colocar nesta pessoa deste homem. Irmãos, Deus quer te usar, independente do seu conhecimento bíblico, independente da sua formação teológica, independente da sua formação secular, independente se você fala bem o português ou não, independente se você, tem assim diplomas e cursos superiores e outros mais, Deus quer te usar. Fale do amor de Deus. As pessoas estão morrendo ao nosso redor. As pessoas estão indo para a eternidade sem esperança. E muitas vezes nós podíamos estar falando do amor de Deus para aquela pessoa, anunciando a graça de Deus para aquela pessoa. Porque essa é a função da igreja do Senhor Jesus. É nós levarmos o Evangelho, anunciar o Evangelho, cuidar daquelas pessoas, mostrar o caminho de Jesus, discipular aquelas pessoas no caminho do Senhor Jesus, para que elas possam aprender a ter fé, a caminhar na fé, a caminhar na esperança. Porque, irmãos, quando a pessoa, ela tenha o momento da sua conversão, Jesus chama esse processo do quê? Naquele diálogo que ele teve com aquele mestre da lei chamado Nicodemos. Jesus compara a conversão da pessoa com o quê? Vamos lá, irmãos. Qual é a comparação que Jesus fez? Com o novo nascimento. Vocês que são mães, pais, hoje é o dia dos pais, né? Quando os filhos nasceram, eles já nasceram pedindo comida? Já nasceram indo para o banheiro sozinho? Já nasceram andando e se vestindo sozinho para ir para a escola? Houve um processo de cuidado, de zelo. Quantos de vocês perderam noites de sono? Eu falo para os meus alunos, quando eles às vezes ficam bronqueados com a mãe, eu falo, nunca fale isso de sua mãe. Quantas noites de sono sua mãe perdeu para estar te ajudando? As dores que ela sentiu para você nascer, as aflições que ela teve durante a gravidez, os cuidados que ela teve para até chegar o momento de você poder comer sozinho, andar sozinho, se vestir sozinho, tomar banho sozinho, e tomar decisões que até hoje muitos marmanjões precisam do conselho da mãe.
porque senão toma a decisão errada, né? Até hoje ainda precisam. É assim a vida do novo convertido. Você precisa ajudá-lo. Vamos caminhar junto. Olha lá, meu irmão, o que está passando? Isso é o papel da igreja. Nós deixamos de fazer o papel que Jesus ensinou. Fazer discípulos. Discipular é fazer discípulo. É ajudar a caminhar, porque vai chegar um momento que ele vai caminhar sozinho e ele vai ter que ter seus discípulos também e fazer discípulos de Jesus e cuidar desses discípulos que o Senhor vai dar para eles. É assim, não é assim a vida natural? O pai e a mãe não cuidam do filho até o filho ficar adulto, casa e depois vai ter os seus filhos e vai cuidar dos filhos dele. E aí os seus filhos vão crescer e vão ficar adultos e vão cuidar dos filhos dele. Aí os filhos dele vão crescer e vão ficar adultos e vão cuidar dos filhos dele. Assim sucessivamente, em geração a geração. É isso que nós precisamos fazer como igreja. Evangelizar, mas discipular e mostrar e cuidar e amparar e amar. Porque Pedro foi um homem que precisou de todos esses processos na sua vida até chegar a ser esse Pedro, que era ousado em falar do amor de Deus, que orou e Jesus ressuscitou, que pregou e milhares de pessoas se converteram, que foi um dos ícones do cristianismo, da história do cristianismo aqui na terra, de um pescador que ousou crer nas palavras de Jesus. Nós somos como Pedro, só que precisamos ter um diferencialzinho, sermos mais ousados, para sermos usados. Até parece uma coisa bem, né, uma rima, temos que ser mais ousados, para sermos usados pela graça de Deus em nossas vidas. Que o Senhor continue a falar conosco, né, e que nós possamos nessa semana refletirmos. O que eu estou fazendo para o cristianismo aqui na terra? Qual é a minha função na igreja do Cristo vivo aqui na terra? Será que eu estou, pelo menos, seguindo um pouquinho o exemplo de Pedro e sobre a ordenança de Cristo Jesus na minha vida? Será que eu estou fazendo isso? Estou deixando o tempo passar, né? Ou estou como aquela música acho que é do Chico Buarque de Holanda, estava à toa na vida, né? Meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando história de amor. Tem muita gente como o personagem dessa música, está à toa na vida esperando o amor te chamar. Esperando alguém falar, vai fazer alguma coisa. Não, o Senhor já chamou você. Não fique à toa na vida, não. Né? Não fica ocioso na vida, não. Tem muita gente fazendo besteira na vida, porque tem deixado a ociosidade, a falta de fazer algo, tomar conta da sua vida. Isso é perigoso. A pessoa perde a perspectiva, até a vontade de viver. Eu estava uma vez ouvindo uma pregação de um pastor angolano, José Nengembe. Ele estava pastoreando uma igreja, o Zinho lembra dele, lembra? Estava pastoreando uma igreja lá em Belo Horizonte, ele foi visitar uma irmã. Diz que a irmã estava em depressão. Aí ele olhou a casa num condomínio, bela de uma casa, né? Um condomínio bonito, um marido que amava muito a esposa, cuidava muito dos filhos, né? Sem problema financeiro, sem problemas de doença física, mas estava em depressão. Aí chegou lá, foi orar pela irmã, a senhora está em depressão? Estou, pastor, tenho mais vontade. Sabe o que a senhora precisa fazer? Eu não vou orar pela senhora, não. Ela assustou.
A senhora precisa pegar, compra uns pacotes de bolacha, sabe, aqueles biscoitos, vai no orfanato doar essas bolachas, vai no hospital, leva um pacote de folheto, fala do amor de Deus. A senhora está ociosa, a senhora tem empregada para fazer isso, tem tudo isso para fazer. A senhora não perdeu a vontade de viver? Perdeu? É por causa da ociosidade que está entrando no seu coração. Saia dessa ociosidade, deixa de ser ociosa e vá trabalhar para o Senhor Jesus, que é muito melhor. Ocupa sua mente com a palavra de Deus, vai evangelizar, vai visitar, vai cuidar das pessoas que estão precisando. Tem um monte de asilo precisando de uma visita, tem um monte de orfanato precisando de uma pessoa para lá levar um doce, uma bala, um biscoito para essas pessoas. A senhora tem recurso, Deus está te dando. Rapaz, ela não ficou muito satisfeita não com a visita dele lá, mas naquele momento ela começou a fazer alguma coisa, e de repente aquela tristeza, aquela angústia que ela dizia que estava, começou a sumir da vida dela. É isso que acontece na vida de muitas pessoas. Mente parada, já diz um velho ditado, mente parada é a oficina do tinhoso, né? As pessoas às vezes ficam aí ocioso, e a Bíblia dá exemplo de pessoas que às vezes não querem ser ousados e nem querem ser usados por Deus. Pedro, naquele momento, ele deixou da pescaria de peixes e passou a ser pescadores de homens. Ele se envolveu na graça, na obra de Deus inteiramente. Por isso que ele tem sido falado, estudado, as pessoas têm visto na pessoa daquele homem algo diferente. E Deus pode fazer, na proporção da sua fé e daquilo que você quer fazer, Deus pode realizar grandes coisas na sua vida. Deus pode. Não fique vacilante. Se Pedro falasse naquele dia, Senhor, mas não sei não, será que vale a pena o esforço de jogar a rede no mar de novo? Mas ele disse, pela tua palavra eu vou lançar a rede. É isso que você tem que fazer. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não tenho condições de fazer, mas o Senhor tem condições de fazer. E é pela tua palavra que eu vou fazer, para a glória do teu santo nome. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, que pedimos a tua graça e a tua misericórdia, cada vez mais em nossas vidas. Pouco temos feito nesta vida que aqui estamos vivendo. Pouca coisa, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para vivermos, Senhor, experiência sobrenatural com o Senhor. Experiência, Senhor, em orar pelas pessoas, em ver a tua graça operando nas pessoas, curando, libertando, alegrando os corações que estão abatidos, Senhor Jesus, desesperançosos nessa vida que estamos vivendo ao nosso redor. Há tantas pessoas, Senhor, neste mundo vivendo, buscando, Senhor, uma alegria em lugares onde não tem, buscando satisfazer, Senhor, o vazio de suas vidas em coisas supérfluas, Senhor, que tem afundado eles cada vez mais para a morte, para o inferno, para a destruição total da família. E nós, Senhor, estamos aqui para mostrar, Senhor, assim como o Senhor nos alcançou, o Senhor nos chamou, também possa nos usar a levar esta palavra para estas pessoas. Ó Pai, nós oramos, Senhor, oramos pelas vidas que têm sido evangelizadas nesse bairro, ó Pai, pelas vidas que têm sido, Senhor, tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que eles possam, Senhor, sentir o desejo de chegar até Ti, de uma maneira, Senhor, também pela fé, e ter suas vidas transformadas. Deus, nós te rogamos e te agradecemos por tudo que o Senhor estará realizando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.